Leão, vamos fazer a sua tiragem para o mês de setembro. Hoje é dia 21 de agosto, quando eu estou gravando esse vídeo, mas essa é a minha agenda e vai continuar assim, você querendo ou não, porque para mim faz parte, para mim é importante lançar mais cedo, porque como é uma previsão para aquilo que vai acontecer no mês de setembro, ou seja, conselhos, orientações, para mim é importante que você já comece o seu mês já sabendo, preparado, né? Então, por isso que eu começo as previsões antecipadamente, porque para mim não faz sentido estar no meio de setembro e fazer uma previsão para setembro, sendo que setembro já passou. Faz sentido para você? Porque para mim não faz, tá bom? Por que eu tô falando isso? Tem muita gente, né, cri-cri, tá vindo botar nos comentários aí coisas sem noção. Bom, é isso. Vamos começar aqui tirando o seu conselho do céu? Vamos lá, tô testando uma coisa nova aqui e vocês me falam se vocês gostaram, tá? Tô fazendo do jeito que dá nesse momento. Então vamos lá. Vamos tirar aqui um conselho do céu para você. Cornalina é a pedra que saiu aqui. Pedra cornalina, a luz. Eu ainda vou ajustar a luz depois, tá? Ainda não consegui melhor, porque para poder jogar a câmera para a mesa, eu preciso de ter a luz na mesa, então a luz do teto acesa, mas vamos lá. Outra coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seu Tarô de Osho. O conselho do Tarô de Osho, o que que vem para você aqui lá no final? Tarô de Osho, o que que vem para você? O conselho. Caíram muitas. A inocência é o que veio para você. A gente vai separar isso daqui para o final da sua leitura. E lá, no final da sua leitura, a gente vai ter aqui o seu conselho, tá bom? Vamos ver aqui o que vem para você nesse momento. Signo de Leão. Opa! O Sol junto com a carta da Papisa. Que mais? Cavaleiro de Espadas. O Mundo. Rei de Espadas. Aqui tá um pouco. Aqui são as cartas que saíram nesse momento, tá bom? Então, lá, vamos ver qual que é a mensagem para você, Leão. O que que você precisa saber nesse momento para o mês de setembro? A gente vem com o diabo bem na posição do teu ambiente, né? Então, a gente vem mostrando aqui o seguinte. Teu passado recente, a gente vem com a carta do Rei de Espadas. Rei de Espadas mostra que você saiu, ou talvez você esteja saindo, de uma situação tóxica, ou seja, você talvez se sentia aqui numa energia onde você estava... qual que é a palavra? É quando tem alguém te consumindo, ou talvez tem alguém que esteja consumindo as suas energias nesse momento, sabe? Só que aqui está na posição do teu passado, ou seja, significa que está no teu passado recente. Então você vem de uma situação onde você sentia que tinha alguém que estava talvez consumindo as suas energias, então talvez porque o imperador é uma pessoa muito dominadora. Então o imperador é aquele tipo de pessoa que ela é controladora. Isso, essa palavra que eu queria, controle. Então, no passado recente, mostra que você saiu de uma situação onde você talvez se sentisse controlado, talvez você tinha o controle de tudo, e agora, nesse momento, ou seja, você saiu dessa situação, ou talvez essa pessoa tinha o domínio sobre você, só que agora, nesse momento, eu acho que você está muito consciente sobre o domínio, sobre o controle que essa pessoa tinha, ou talvez ainda tenha em você. E eu vejo aqui como, né, vem a carta do... Eu já estou começando aqui dentro da carta da posição do seu ambiente, aonde você se encontra, porque a carta do diabo vem mostrando que você ainda se sente assim pelo ambiente, ou talvez essa pessoa ou essa situação ainda esteja aí, você esteja se sentindo preso ou controlado.
Mas isso não vai, calma, Leão, porque isso não vai necessariamente interferir no seu mês. Por quê? A energia do mês que vem é a carta da papisa, e a papisa mostra você voltando mais para o seu interior, você entrando em contato consigo mesmo, com a sua energia. E isso é algo muito positivo, porque a gente vem junto com a carta da papisa cruzando a carta do sol. E isso vem trazendo para você uma grande vantagem nesse momento, tá? Então aqui, Leão, o Sol ele representa você dentro do tarô. O Sol e a força, porque o signo de Leão é regido pela energia do Sol, pela carta do Sol. E aqui eu vejo que nesse mês você vai estar muito mais interiorizado, buscando esse centro e dando pouco menos atenção ao exterior e mais atenção a você, aquilo que você quer, aquilo que faz você vibrar, aquilo que faz você realmente, aquilo que traz de fato o seu bem-estar, a sua energia, o que faz a sua energia vibrar. E eu vejo aqui que na posição do teu subconsciente a gente vem com o Cavaleiro de Espadas. E o Cavaleiro de Espadas, ele faz uma carta, uma energia muito mental. Talvez você tenha alguma tendência em querer ter a última palavra, querer ter sempre a razão. E aqui, com o Cavaleiro de Espadas, na posição do teu subconsciente, faz com que você esteja muito mais atento, talvez você está atento a muita coisa que está acontecendo. E olha, um ponto de atenção aqui é que esse rei de espadas, no passado recente, pode ser você, tá? Por que eu falo isso? Por causa do Cavaleiro de Espadas aqui no teu subconsciente. Mostra você como uma pessoa muito racional e querendo, algumas vezes ainda, tendo uma tendência de querer tomar o controle das coisas, das situações. Ou seja, eu quero controlar tudo. Só que a verdade que a gente sabe é que a gente não consegue controlar tudo o tempo todo, né? A gente controla aquilo que a gente pode nesse momento, mas aquilo que a gente não pode, a gente solta, a gente entrega, sem a preocupação de estar ali o tempo todo, com a necessidade de ter que controlar tudo o tempo todo. Então, meu querido Leão, o que eu vejo aqui é que você está voltado para uma realização, você está querendo uma realização, tem uma manifestação aqui onde você está querendo que chegue até você, ou você está querendo finalizar ou fechar um ciclo aqui, porque a carta do mundo é uma mudança que acontece para melhor, mas mostra você visionando isso, né? Então tá na posição aqui para onde você está olhando. Então você quer fazer essa mudança, você quer fechar esse ciclo e passar para uma nova fase na sua vida. Aqui vem falando o seguinte, essa mudança vai acontecer? O 10 de paus ele vem falando que sim, que essa mudança vai acontecer, mas que é necessário que você tenha também um pouco de paciência, tá? Então, o 10 de paus mostra você colocando ainda um pouco de esforço nessa situação, mas em breve eu vejo que isso vai se encerrar. Na posição do teu comportamento, a gente vem com o pajem de paus. O pajem de paus é buscar fazer aquilo que eu tenho, não somente aquilo que eu tenho vontade de fazer, mas que eu tenho um certo entusiasmo para fazer. Então é onde eu busco, né, trazer mais o meu impulso, a minha energia, né, para as coisas que eu faço. E ao invés de eu fazer com tristeza, com pesar ou com temor, o que eu faço? Eu busco trazer essa energia de uma maneira consciente, eu busco ter um entusiasmo de uma maneira consciente e fazer com que as minhas ações, elas sejam, ou talvez fazer com que aquilo que eu quero tenha um pouco de entusiasmo na minha vida, sabe? Mesmo que de uma maneira consciente aqui. Então, o pajem de paus, o lado negro dele é que ele tem uma tendência de fazer só aquilo que ele quer quando ele quer. E nem sempre isso faz sentido, ou nem sempre isso é verdade. Eu sei que os seres de luz falam muito para você seguir o seu entusiasmo, só que algumas vezes é necessário seguir o entusiasmo, mas também com responsabilidade. Né? Então, é importante ter um equilíbrio, um balanço aqui, entendendo o existem momentos e momentos. Então, é importante que você esteja muito consciente de quem você é, o que você quer, como o teu corpo responde a determinadas situações da sua vida, para você entender melhor qual caminho você deve seguir, tá? Aqui a gente vem também na posição dos teus medos e anseios com o 9 de copas. O 9 de copas, ele é a plenitude emocional. Então, ao mesmo tempo que você quer essa plenitude emocional, que você quer essa felicidade, ele vem também na posição dos seus medos. Você tem medo disso.
Então, talvez seja importante você começar a se perguntar do que eu tenho medo. Do que eu tenho medo de fato, ou a quem que eu estou, talvez, sentindo que eu estou traindo, ou ao que eu acho que eu estou traindo, se eu tiver uma plenitude emocional, se eu viver de fato os meus sonhos, os meus desejos, tá? Então aqui é importante que você pare e faça essa reflexão e siga o seu coração nesse sentido de entender o que realmente faz com que meu coração vibre. E aqui um detalhe importante é que nem sempre o nosso propósito de vida significa que nós vamos estar cumprindo esse propósito com uma energia extremamente elevada. Até mesmo porque a energia elevada é diferente de eu seguir o meu propósito, seguir a minha excitação. Então, existem momentos que a gente vai estar com a energia lá em cima e às vezes que a gente vai estar com a energia lá embaixo. Não significa que eu esteja numa frequência ruim, são duas coisas completamente diferentes aqui, tá? A gente vem aqui também com a posição do teu fechamento, né, do resultado da situação, a gente entra aqui com a carta dos amantes. E os amantes falam dessa clareza racional, né, clareza mental. Então ele vem pedindo muito isso de você nesse momento, onde eu preciso de entender o que eu quero e trazer com muita clareza, né, mostrar ou ter muita clareza sobre o que eu quero na minha vida e para eu entender para onde que eu vou, para qual direção eu vou seguir, tá bom? Eu vou limpar a minha mesa aqui que a gente vai abrir o baralho cigano para você. Vamos lá, vamos ver o que que o baralho cigano tem para poder te falar nesse momento. Trabalho, amor e família. Opa, tem uma carta rezando aqui, a gente vai virar essa carta de uma vez. Vamos ver o que que vem na tua vida profissional. Vida amorosa. Ops. Vida familiar. Opa, voou aqui, você viu, né? Ok, no fundo do baralho aqui é a carta do jardim. Para poder colocar aqui. Então vamos lá. O que vem para você aqui, ó? Na tua vida profissional, a gente vem aqui com a carta do sol, a carta do caixão e a carta do coração. O que isso quer dizer aqui? A carta do sol, ele vem trazendo ele vem falando de sucesso, ele vem falando principalmente de que esse mês, na sua vida profissional ou na sua carreira, você talvez tenha uma clareza sobre alguma coisa aqui. Onde o sol ele vem trazendo muita luz, ele vem falando, ele vem revelando alguma coisa. A carta do caixão mostra que talvez você vai encerrar uma coisa por causa dessa revelação que veio até você, ou é você descobrindo alguma coisa, ou é você buscando a verdade aparecendo, alguma coisa vindo à tona para você. E você tomando uma decisão aqui de você mudar, ou de você encerrar um ciclo. Eu acredito que para alguns de vocês estarão se aposentando esse mês. Talvez você esteja se aposentando esse mês, ou talvez você esteja fazendo uma mudança ou encerrando um contrato que vai para você seguir alguma coisa, para você seguir o seu coração. Fazendo alguma coisa que vai seguir o seu propósito aqui, ou mudando de projeto, ou talvez aquele projeto que você estava fazendo não está servindo mais, você abrindo um novo projeto, tem alguma coisa sobre esse tipo, sabe? Que vem falando, eu tenho uma luz, eu tenho uma revelação, ou eu tenho uma clareza mental sobre alguma coisa, eu encerro, dou fim a alguma coisa e abro um novo começo, mas esse novo começo que eu estou abrindo, ele tem uma energia mais favorável, eu tenho o coração mostra como se eu estivesse muito excitado, algo novo que eu tenho vontade de fazer, sabe? Algo que eu tô com essa energia de que eu quero fazer, tá? Na energia, a vida amorosa, a gente vem aqui com a carta da cruz, a carta da árvore e a carta da ponte. Ou seja, tem uma mudança acontecendo aqui, tá? A carta da cruz, ela fala também de um fechamento de um ciclo, tá? Eu estou encerrando alguma coisa, ou tenho uma solução chegando até mim, na minha vida amorosa. Então, talvez você esteja aqui para encerrar,
Talvez você esteja aqui para poder encerrar uma relação que já não faz mais parte de você, que não traz para você aquela excitação. Que interessante. Porque parece que as cartas são bem parecidas com aquilo que vem na sua vida profissional. Depois, se estiver fazendo sentido para você, escreve aqui embaixo nos comentários se está mesmo ligado ou que essa mudança que você vai fazer aqui na vida amorosa vai impactar diretamente também na tua vida profissional ou vice-versa. Porque a cruz, ela fala de fechamento de um ciclo, tá? Então, se eu estou em um relacionamento, talvez a forma como eu enxergo esse relacionamento, ele vai mudar. Ou a forma como eu tenho tratado a outra pessoa me trata, a coisa começa a mudar. Ou eu cansei dessa maneira e agora eu estou encerrando um ciclo e estou abrindo um outro ciclo. A carta da árvore, ela vem trazendo estabilidade, ela vem falando de colheita de frutos. Só que a carta da árvore, ela vem debaixo da carta do caixão, o que vem me confirmando aqui que pode ser literalmente o encerramento de um período para abrir um novo período. E logo em seguida a gente vem aqui com a carta da ponte, como você pode observar aqui. Então, a gente vem aqui, olha, com a carta da árvore e a carta da ponte. Então, aqui é onde eu estou encerrando um ciclo, mas as sementes que eu plantei, elas serão germinadas e eu estou criando ponte para uma nova fase na minha vida. Então, é um momento que você vai atravessar alguma coisa nova aqui. Aí vem uma questão, ai, Dani, porque eu estou solteiro, aqui não posicionei a câmera muito bem, né? Ai, Dani, porque eu estou solteiro e a coisa não está fluindo, etc e tal. Isso não faz diferença, tá? É possível que você esteja encerrando um ciclo, então, de solteirice. Um padrão nos relacionamentos que você tinha e você abre espaço para um novo padrão. Mas eu ainda vejo, sim, uma certa necessidade de eu sair de um lado e de eu encerrar uma coisa para poder abrir outra, tá? E aí, a gente vem aqui na posição de número da parte com da sua família, a gente vem aqui com a carta do poço, a carta da lua e a carta da serpente. Então aqui, na tua vida familiar, eu vejo, com a carta do poço, você talvez venham aparecer algumas coisas muito profundas esse mês, na tua vida familiar. Coisas que estavam escondidas. Olha que interessante. Porque o que eu vejo aqui é que essa descoberta aqui, tá vendo que tem o fundo do poço, aqui a gente tem a carta do poço, a gente vem com a carta da lua e a carta da serpente. Então é bem possível que você venha descobrir alguma coisa de família, ou talvez algum padrão de família, algum segredo que venha à tona e que venha refletir aqui em todas as áreas da sua vida. Olha, eu não vou falar que isso é ruim, tá? Porque eu não vejo isso como ruim, porque eu vejo que essa profundidade aqui pode não ser necessariamente um segredo, tá? Mas aqui pode ser alguma coisa relacionada a uma emoção muito forte, alguma coisa que estava lá no fundo e isso vem à tona justamente para ser conversado, para poder ser vivido, para ser trabalhado, explicado e etc, tá? Então aqui eu vejo como se você tivesse aqui, olha, uma necessidade de ter muita prudência, porque a carta da cobra ela pede muita prudência da sua parte. E ela fala assim, olha, é necessário pensar antes de falar e antes de agir, tá? A carta da cobra ela pede que você pense, analise, avalie tudo muito bem antes de tomar uma decisão que seja precipitada. Aqui também a gente vem com o centro da tua mandala é a carta da árvore. E a carta da árvore no centro da mandala, ela vem falando de estabilidade. Então, e ela também fala muito de família. Então, o quesito família aqui vai ser muito impactante para você esse mês, tá? Quesito família. Então, parece que as outras áreas da tua vida estarão muito presentes aqui e muito voltados para a área da família. De outros acontecimentos que eu vejo aqui para você, a gente vem também muito forte aqui. A tua mandala começa com a carta do sol, que vem trazendo essa clareza para você, e aqui vem trazendo vem falando que essa clareza ela vem trazendo aqui um fechamento de um ciclo ou um encerramento de um ciclo. E aí esse encerramento, esse fechamento de um ciclo pode ser literalmente uma porta se fechando, um momento que você está falando assim, olha, agora chega, me dê o alô que eu quero jogar tudo pro alto porque para mim já deu o que tinha que dar, né? Ou aqui vai ser, por exemplo, não, eu vou agora fechar, eu vou encerrar esse período, então, não sei. Conta para mim aqui nos comentários qual é esse fechamento de ciclo. Depois, lá no final do mês, volte aqui e
reveja essa leitura, porque vai fazer muito mais sentido para você, tá? Quando a gente começa a leitura, normalmente nunca faz sentido, né? E tem gente que às vezes sempre vira e fala assim, Dani, porque já tem, não tô entendendo nada nessa leitura. Claro que você não tá entendendo nada, porque tá no começo do mês ainda, né? Então, quando você volta e você revê a leitura lá no meio do mês e no final do mês, isso traz muita clareza para você. Então, é importante que você comente aqui o que está acontecendo, se está fazendo sentido para você. E também, se você não tem nada para comentar, deixa um emoji de coração. Claro que isso já vai ajudar bastante aqui no meu canal e fazer com que o YouTube entregue essa leitura para mais outras pessoas, tá bom? Então, continuando a tua leitura aqui, outros acontecimentos que eu vejo aqui, né, que vai estar muito voltado para a família, e aqui, olha, tá vendo? É algo impactante, muito impactante emocionalmente, porque a gente vem com a carta do coração, cruzando com a carta do poço, e aqui a gente ainda vem com a carta da lua. Então, são 3 cartas aqui que são extremamente emocionais, muito profundas emocionalmente, né? E isso daqui vem falando aqui, olha, que esse fechamento de ciclo vai te dar espaço e possibilidade para abrir uma nova fase na tua vida. De novo, a gente fecha aqui com o quê? Com a carta da cobra. E o que a carta da cobra pede? Prudência da sua parte, tá? Muita prudência. Antes de você falar, antes de você agir, ó, bico fechado, tá? Pense, pare, reflita antes de você tomar qualquer tipo de decisão. Então, esse mês é um mês que vai ser positivo para você? Por isso que a Papisa veio lá no começo da tua mandala, porque a Papisa ela fala muito de silêncio. Então, o silêncio e a observação para você esse mês de setembro vai ser essencial, tá? E estar em contato com a sua espiritualidade. Quanto mais em contato com a sua espiritualidade você estiver, mais clareza você vai ter aqui nos seus processos, tá bom? Vamos ver aqui o que veio para você, as cartas, o conselho que veio para você, tá? A gente vem aqui com a carta da inocência, no tarôzinho de Osho. A inocência, ela vem falando o seguinte, a inocência é uma carta de número 19. A inocência, aqui ela vem falando o seguinte, às vezes as pessoas, elas tomam decisões, né? Tá vendo que é um senhor de idade? Não é uma criança, e tá escrito inocência. Ele tá com um grilinho aqui. Na verdade, eu não sei se é um grilo ou se é um louva-a-Deus. Eu acho que é um louva-a-Deus que ele tá aqui, né? Na mão. E essa carta ela é muito interessante porque fala de quanto mais nós vamos envelhecendo, na verdade, algumas vezes a gente vai perdendo a nossa inocência. Só que quando a gente vai chegando lá no final da nossa vida, a gente praticamente volta a ser criança. Então, talvez, tá? Para alguns de vocês, eu vejo uma mensagem muito específica nesse ponto aqui, que essa mensagem específica, ela diz assim, que talvez você esteja lidando com uma pessoa de idade, uma pessoa idosa, tá? E que seja necessário ter paciência com essa pessoa. Porque algumas vezes essa pessoa está tomando determinadas atitudes, talvez na base da inocência, porque ela está envelhecendo. Aí entra um ponto de atenção e a prudência ali que a gente, né, pediu para você esse mês. E essa carta também ela fala muito da pureza de coração, da gente buscar conservar essa pureza de coração na nossa vida e que muitas vezes ela se perdeu ao longo do tempo com as durezas das coisas que a gente foi vivendo, né, na nossa vida, com os nossos sofrimentos. Então ele pede que você resgate aqui a tua essência de pureza de coração, tá? Agora a gente vai ver aqui o que vem para você na pedra cornalina. O que essa pedra quer dizer para você? Por vezes, a dificuldade não é o problema porque está em vias de ser resolvida, a situação que no momento o inquieta. Então vamos lá, pedra de número 10. Pedra de número 10. Aqui ela vem falando o seguinte, o surgimento dessa carta anuncia que tudo pode ser mudado com um reconhecimento do que consideramos nosso erro ou o erro dos outros. Não há certos nem errados, tudo é experiência. Ocasionalmente, o céu providencia a mudança realizando um milagre. Acreditar no impossível é o primeiro passo que essa mudança tão esperada. A fé remove montanhas, a fé move montanhas e promove aquilo que a chamamos de milagre. Neste momento, acredite no milagre. A utilização dessa pedra facilita nas realizações, porque promove habilidade e criatividade para as resolvê-las. Bom, é isso. Se esse recado fez sentido para você ou se te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal. Claro,
curte e compartilha o vídeo. E se você quer uma consulta particular exclusivamente com a sua energia, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que eu lancei para vocês o DNA do faturamento. O que é o DNA do faturamento? Para você, é uma jornada de 5 dias intensa, é uma jornada intensa para você, a mulher empreendedora ou que trabalha por conta própria ou que tem o seu próprio emprego, mas que não consegue elevar o teu faturamento, ou que tem um teto, que tem um limite para poder elevar o teu faturamento e não consegue ir além. Então, através do DNA do faturamento, eu te mostro como que você vai fazer para você entender o que é isso e quais são os próximos passos para você elevar a tua frequência vibracional e mudar o teu mindset. Então, lá dentro tem hipnose de reprogramação mental, é um protocolo mesmo para te ajudar a identificar o que está te travando e destravar a sua mente de uma vez por todas. Se você quiser saber, link na descrição do vídeo. Forte abraço e